Olá, pessoal. Meu nome é José Fonseca. Hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre planejamento. O que é, tipos e um exemplo. Mas eu não vou entrar muito em detalhe técnico do que é o planejamento, né? Mas a parte assim prática, eu vou mostrar para vocês como que pode ser feito um bom planejamento, quais são os aspectos importantes desse planejamento. Eu trabalho nessa área há mais de 40 anos, entre informática e engenharia, e sempre atuando na parte de implantação de projetos ou acompanhamento deles mesmos. Então, para isso, o planejamento sempre foi importante. E quando se fala em planejamento, a gente pode falar de planejamento de uma aula, de uma viagem, de uma receita, né? Vou fazer uma comida, eu tenho que ter um planejamento. Um vídeo mesmo como esse aqui que eu gravei para vocês, teve todo um planejamento por trás dele, uma reforma de uma casa, uma construção, a implantação de um negócio. Só para vocês terem uma ideia, como exemplo, alguns anos atrás, um colega meu fez o seguinte, ele fazia comida na casa dele para os convidados, de 15 a 20 pessoas. O pessoal adorava aquele prato que ele fazia. Um dia ele foi convidado para fazer um almoço beneficente para uma instituição, onde ia ser em torno de 200 a 300 convidados. O pessoal ficou apavorado. Se ele fazia para 20, como que ele ia fazer para 300? Ele foi bem simples. Quem faz comida para 20, faz para 300. Uma questão de planejamento, que é dobrar a receita, fornecedores, mão de obra, porque ele sozinho não ia conseguir fazer isso. Então, ele fez esse planejamento todo. Uma semana, ele planejou, chegou para o presidente dessa instituição e disse, pode marcar que eu faço esse almoço. Fez, foi o maior sucesso. Por quê? Houve um planejamento que ele fez. Então, quando a gente fala em planejamento, tem alguns tipos, assim comuns, que a gente escuta falar no dia a dia, que é o pessoal, profissional, estratégico, familiar, financeiro e de negócios mesmo, empresarial, implantação de negócios. Seria muito fácil eu chegar aqui e dar definição para cada um para vocês, mas essa não é a minha intenção. Só para a gente dar uma pequena palhinha sobre isso. Planejamento operacional, o POP, Procedimento Operacional Padrão. É muito bonito esse nome. A definição que a gente acha na internet é essa aqui que eu vou ler para vocês. É a formalização dos objetivos e procedimentos a seguir, principalmente através de documentos escritos, das metodologias de desenvolvimento e implantações estabelecidas e é desenvolvidos pelos gerentes de primeira linha. Essa definição, pessoal, é muito bonita. Na prática, não funciona assim. Por quê? Ele fala em desenvolvido por gerentes de primeira linha. Quer dizer, são os gerentes que não estão atuando. Na verdade, o procedimento operacional padrão tem que ser definido em hierarquia. Tudo bem, o gerente de primeira linha ele tem que definir, para fazer essa tarefa tem que fazer isso. Mas se ele não consultar realmente o operador, quem faz aquilo, esse POP, ele vai estar totalmente errado. Tem que haver uma participação da equipe como um todo. O gerente pode até estar de frente, né? Mas ele tem que ouvir a opinião dos outros. Mais tarde eu vou falar isso nesse vídeo. A mesma coisa, o planejamento financeiro pessoal é controlar os seus gastos e ganhos. Isso todo mundo sabe, né? É a famosa receita. Eu tenho que gastar o que eu ganho, nunca além, né? Então, são definições assim, bem categóricas, bem simples. Então, vamos ver o seguinte, definir objetivos faz parte da vida humana. Nós, seres humanos, temos que criar objetivos, né? Mesmo que você fale, não, eu não planejo nada. Você tem um sonho, tem um ideal na vida, tem uma paixão, não paixão de amor apenas. Gosta de futebol, gosta disso, de um game. Então, isso é uma paixão que você tem que ter um planejamento para seguir essa paixão, né? E essa motivação é que nos dá o nosso dia a dia. É que, no presente, a gente pode estar fazendo as coisas para o futuro. Isso é o planejar, né? É o planejamento. Agora, existe uma linha bem tênue, uma linha fina entre a falta de um planejamento adequado e o fracasso na implantação do meu projeto, né? Se eu não fizer um planejamento muito bem feito, com certeza
não vai funcionar o meu projeto. E se funcionar, vai funcionar mal. E é muito mais fácil a gente fazer uma coisa bem feita do que consertar. Mas o bem feito não é perfeito. Bem feito. Existe uma frase, que eu vou falar muitas frases assim, populares aqui, né? Provérbios, ditados, mas são a pura verdade isso. É a seguinte, existe uma frase que eu sempre escuto de um professor meu, que é o seguinte, antes feito do que perfeito. Mas não quer dizer também mal feito, certo? Então, vamos ver alguns aspectos para a implantação de um projeto. Primeira coisa, que é uma definição exata do meu projeto. Quais são os objetivos iniciais, intermediários e o final. Isso é a máxima que a gente diz em implantação de certificação ISO, é o bom e o ótimo. Você define o teu projeto como regular, o bom e o ótimo. São pontos do teu projeto. Se você tentar chegar no ótimo para implantar, com certeza não vai ser implantado. Isso eu falo por experiência muitos anos atrás. Agora, se você consegue chegar no bom, se o bom já atender ao teu projeto, implante. E a partir desse bom, você cria novas metas do bom e do ótimo. Corre atrás do próximo bom. Implantou? Com certeza esse bom, o segundo bom que você definiu, está bem perto do seu ótimo da primeira vez. Então você já define o novo bom e o novo ótimo. Corre atrás para chegar no bom. Chegou nesse bom, define novamente outro bom e outro ótimo. Aí vocês podem falar, então nunca pode chegar no ótimo? Vai. Aos poucos você vai afunilando o teu projeto, né? As suas implantações, vai chegar numa hora que você vai chegar aquele ótimo que você definiu lá atrás, sem perceber. É nessa hora que o teu projeto está funcionando redondinho. E quando eu falo projeto, pessoal, é o que eu falei lá atrás. Viagem, uma aula, um planejamento qualquer. Não precisa ser uma obra, um sistema para ser implantado. Qualquer coisa que a gente queira fazer, que requer as coisas um pouquinho mais planejado, porque se a gente fizer de qualquer maneira, vai dar errado, com certeza. Agora, quando eu falo em planejamento, em detalhamento, eu não vou entrar nesse aspecto aqui. Lá no meu canal, né, tem um vídeo, que eu vou deixar aqui embaixo, a descrição desse vídeo, já para entrar direto nele, que eu falo sobre planejamento e detalhamento, que eu dou algumas dicas como você desenvolve esse detalhamento, como que você pode chegar a pensar em detalhamento. Uma coisa muito importante, outro aspecto importante em qualquer projeto, eu analisar o custo e o benefício. É aquela máxima. O barato sai caro. Porque nem sempre o melhor custo, que normalmente o melhor custo é o mais barato, é o melhor benefício. A gente tem que ter um equilíbrio entre os dois, entre o custo e o benefício. E nem sempre o mais caro é o melhor também. Né? Várias vezes eu já implantei certas coisas que eu não precisei nem muito lá embaixo de custo, mas também não muito lá em cima. Um exemplo disso é esse vídeo aqui. A câmera que eu estou usando aqui para gravar não é a câmera de alta linha, mas é uma câmera intermediária. Teve um custo que me deu o benefício de eu ter uma boa imagem enquanto eu gravo os meus vídeos. E para implantar qualquer projeto, quando envolve uma empresa, uma coisa maior, eu tenho que ter uma equipe multidisciplinar, que normalmente é composta de um coordenador, ou mais de um, depende de como entrarem no acordo nisso, e os implantadores, que são os técnicos, os operadores, aqueles que vão meter realmente a mão na massa para implantar o sistema. Exemplo disso, eu sou analista de sistema, eu não sou obrigado a saber o que cada setor faz a fundo, mas eu preciso implantar, por exemplo, um sistema de contabilidade. Eu tenho que montar uma equipe multidisciplinar, eu como analista de sistema, os meus programadores ou desenvolvedores, tenho que ter a equipe de contabilidade, responsável pela contabilidade da empresa, junto com os contadores. Então, certamente a contabilidade vai ter um chefe. E eu vou ter, eu como analista, responsável pela implantação do sistema. Então, temos que nos unir os dois para poder implantar um sistema bem feito de contabilidade. Não adianta eu, como analista, achar que com isso falo que aquele é o certo e
jogar isso para cima do usuário para ele usar. Eu estou falando em termos de informática. A obra funciona da mesma forma. Eu não posso, se eu sou engenheiro da obra, eu não posso ser o dono total da obra, o cabeça. Eu tenho que ter toda uma equipe por trás. Um exemplo, eu sou engenheiro elétrico. Eu não posso me meter na área da engenharia civil. Eu não tenho conhecimento. Então, mesmo que eu seja o coordenador de uma obra, eu tenho que ter engenheiros civis, arquitetos, né, técnicos de edificações, eletricistas, bons eletricistas. Tem que ter toda uma equipe multidisciplinar para eu poder implantar o meu sistema, ou o meu projeto, minha obra, o que for. Outra coisa importante, que é uma falha que tem muito na implantação, em planejamento, é o seguinte: a falta de diálogo entre as partes envolvidas. Os coordenadores, os coordenadores, têm que conversar com os técnicos, com os implantadores, com os agentes externos, um exemplo, fornecedor. Então, se você vai implantar alguma coisa que você depende de fornecimento externo, se o fornecedor não puder te atender naquele prazo, você não vai conseguir implantar o projeto. Então, você precisa saber os prazos desse fornecedor também, para poder criar o teu cronograma do teu projeto. Os usuários em si têm que estar envolvidos. Às vezes você faz um formulário muito bonito e tal, o usuário fala, mas não é isso. É a famosa história do balanço, que o usuário quer um balanço numa árvore, o analista projeta uma coisa sofisticada e tal, e na verdade o que o usuário só queria é um pneu amarrado numa corda, num galho da árvore. Então tem que haver esse diálogo entre todos os níveis envolvidos no projeto. Agora, é o que eu falei sobre conversa. Então, tem alguns erros assim que acontecem muito na implantação, em planejamento, que é a falta de diálogo, interação interno e externo ao grupo. Porque o grupo é fechado, só eles se conversam. Só que o usuário é externo. Se você não tem esse diálogo dentro do grupo mesmo, ou também para fora do grupo, esse projeto não vai ser implantado. Isso tudo requer, na hora que está no nível do planejamento, ter todo esse esquema. A falta de comprometimento também com o projeto. Eu não posso simplesmente pegar um projeto porque isso vai pagar meu salário, né? Se eu faço parte de uma empresa. Eu tenho que estar comprometido com aquilo. Se eu não estiver comprometido com o meu projeto, com certeza ele não vai ser implantado. Então, tem que haver um comprometimento de toda a equipe, minha também, se eu for coordenador do projeto, com aquele projeto. E outra coisa, que é muito importante, que eu já vi acontecer muito. Cada envolvido no projeto não pode achar que ele, ou o trabalho dele, é mais importante do que os outros. Imagina o seguinte, um carro, né? Um motor de um carro. Quem é mais importante no motor? Uns vão falar é o pistão, outros vão falar é o carburador, é isso, é aquilo. Se eu tirar um parafuso do cabeçote, o carro vai funcionar bem? Não, o conjunto faz funcionar bem. Então não tem essa que esse é mais importante do que o outro. Por exemplo, o corpo humano tem cérebro, o corpo funciona? Mais ou menos. Sem o coração funciona? Também. Se tiver artificial. Mas o conjunto todo que faz o corpo humano ele funcionar. Então é muito importante num projeto, né, que todo mundo esteja envolvido nesse planejamento em todos os níveis. Claro, uns com uma visão maior e outras com visão menor do projeto, que a gente chama macrovisão, e o outro mais detalhado, né, mais em detalhamento. E outra coisa que também acontece muito, esse erro, que eu sempre falo, quando uma coisa não dá certo na implantação do projeto, tentar achar o culpado. Não façam isso. Jamais tente achar um culpado de cara. Tenta resolver o problema. E uma vez resolvido esse problema, procurem descobrir a causa dele. Por que aconteceu aquilo? E não quem fez aquilo. Claro que numa dessas vai saber quem fez. Mas também não é falar, você fez isso. Não. Chama a pessoa, você fez isso assim, não era para fazer assim. Da próxima vez faz dessa forma. Esse é o comprometimento que a gente tem que ter com o projeto todo, né? Porque quando você tenta achar o culpado, você perde muito mais tempo tentando achar o culpado do que corrigindo o erro, ou o engano, ou a falha, o que for. Agora eu volto lá atrás. Por isso que quanto mais detalhado o meu planejamento, melhor, menos se dá erro. Claro, qualquer coisa que eu planeje, eu estou sujeito, né, a interferências externas.
alguma coisa que não deu certo, aconteceu alguma coisa. Mas se eu tiver ele muito bem detalhado, muito bem planejado, naquele ponto que não deu certo, eu vou ter a capacidade de seguir outro rumo. Porque eu cheguei num ponto que eu tenho controle todo da situação. Então eu consigo mudar de rumo sem muita trauma, né? Sem muito trauma em cima da minha implantação. Eu vou dar um exemplo assim, de uma implantação, de um planejamento quando ele é bem feito. Eu vou usar como exemplo uma implantação de uma pousada. Uma pessoa tem um terreno, né, digamos assim, perto da praia, não é em frente à praia, mas próximo da praia, e quer implantar uma pousada. Pelo tamanho desse terreno, ele pode fazer 12 suítes. Uma pousada com 12 suítes, um restaurante para atender a essas suítes, ou também, se quiser, atender externamente, e administração e mais um tipo de um dormitório para os funcionários, porque se é uma pousada, ele vai funcionar 24 horas, é o atendimento. E esse implantador, ele só tem o capital suficiente para fazer o restaurante, a parte administrativa com os funcionários, e 4 suítes. E mais um capital de giro para manter isso funcionando, até ter um fluxo por 2 meses. Esse foi o projeto que foi pedido. E como que a gente planeja isso? Da seguinte forma. Mais ou menos seria esse desenhozinho aí, né? Aonde cada tipo de cor é uma fase. Fase 1, fase 2 e fase 3. Então eu vou construir minhas 12 suítes em 3 fases. O restaurante e a administração está na fase 1. Certo? Então o que eu faço? Eu faço o planejamento de uma suíte, porque eles são iguais, como se fosse casas, né? O bangalôs, o que for. Então eu faço o planejamento de uma suíte do meu restaurante e vou implantar. Por quê? Como que ele vai implantar isso? E o dinheiro? Mas ele não tem dinheiro para os 4. Não, ele faz o restaurante, faz a administração e o repouso dos funcionários e 4 suítes. Numa temporada, ele aloca as 4 suítes. Abre o restaurante para atender essas 4 suítes, os moradores dela, e mais o público externo. Vai gerar um capital de giro. Quer dizer, ele vai ter o lucro dele. Esse capital que ele lucrou, ele na próxima temporada, ele faz as 4 suítes. Com isso, ele vai ter, na próxima temporada, 8 suítes para movimentar. Vai entrar mais dinheiro. Com esse dinheiro que entrou, ele tem a capacidade, fora o lucro que ele já tirou, no movimento dele, ele tem a capacidade para fazer mais as últimas 4 suítes. Quer dizer, dependendo se for uma temporada de um ano, quer dizer, uma temporada, um intervalo, uma temporada, ele vai conseguir em 3 anos ter a pousada dele funcionando, apenas dispensando inicialmente o dinheiro para 4. Então, isso é planejar. Outra coisa sobre planejamento, que é o seguinte, vocês podem ver aqui que eu estou mostrando um software aqui de planejamento, chamado Project Libre, que esse aqui é de graça. Existe um equivalente que é pago da Microsoft, chamado de Microsoft Project, MS Project. Aqui eu vou planejar a minha obra, a minha implantação do meu projeto. Eu fiz uma implantação aqui para uma suíte só. Claro, isso aí é multiplicado por 4, por 12, quantas eu vou implantar. Então eu tenho etapa por etapa aqui. Ó. Fundação, escavação, concretagem, limpeza. Digo quanto tempo vai levar, a fundação aí está com 0. Porque na fundação eu dividi em grupos de escavação, concretagem, limpeza. Isso aí, então eu crio data. Começa aqui, acaba aqui. Começa ali, acaba lá. Que é o seguinte, que vocês podem ver. Aqui, ele cria um gráfico, que a gente chama gráfico de Gantt. Isso aqui, esse vermelho, é minha linha crítica. Repara que eu tenho um azulzinho aqui. Se alguma dessas etapas atrasar, todas as outras etapas vão juntas, porque elas estão amarradas uma com a outra. Se uma dessas etapas for mais curta, vai puxar todas as outras. Com isso, eu tenho controle do meu projeto. Aqui eu usei uma obra, mas eu podia ter implantação de um projeto, implantação de um negócio, de uma aula mesmo. Né? Eu posso planejar minha aula. Esse dia eu vou dar aula tal, esse dia aula tal, tal, tal. Se uma dessas aulas eu não conseguir dar, vai mudar todo o meu cronograma de aula.
Tá? Então, isso é uma coisa que é bom a gente saber. Eu não vou entrar em detalhe técnico aqui de como usa esse programa, como usa o outro, não. É apenas para mostrar para vocês que eu tenho como fazer isso, um controle eletrônico. Agora, importante, pessoal, isso eu passei por experiência própria, de acharem que o programa faz o planejamento para vocês. Experiência própria, não que eu pensei assim um dia. Me contrataram para ensinar a usar esse programa. Quando eu cheguei lá, na verdade, eles queriam aprender a fazer planejamento. A empresa que me contratou, que é uma grande empresa, no Brasil até, queria que a equipe que ia fazer o curso soubesse fazer o planejamento e não usar o programa. Falei, não, se vocês não sabem planejar, vocês não vão conseguir usar o programa. Então, antes, vocês têm que aprender a fazer um planejamento do serviço que vocês fazem. Se vocês souberem passo a passo do que vocês fazem, eu mostro para vocês como funciona o programa. Então, às vezes é muito fácil falar, tem um programa de planejamento, eu vou usar ele para fazer. Ele não vai fazer para vocês o planejamento. Quem faz é você. O programa controla o teu planejamento. Bem, espero que vocês tenham entendido o que eu falei. Procurei não entrar muito em detalhe técnico para vocês e não deixem de me seguir nas minhas redes sociais, pessoal. E até a próxima.